Ora, viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos ouve a partir da TMT, como também é o caso da nossa página do YouTube. Já está no ar a FTV Debate, que traz para si o melhor do debate, as melhores discussões que marcam a atualidade nacional, e para hoje não vai ser diferente. É quarta-feira, dia que nós trazemos três temas assim enrolados nesta mesma mesa, e para tal nós temos como convidados primeiro o deputado Muxanga, muito boa noite, como também o professor Pangueia, que se juntam a nós nesta noite para nos trazer aqueles que são as suas percepções em relação a estes temas. O primeiro tema a ser discutido será, obviamente, o lançamento oficial do partido Anamola, já na cidade da Beira, província de Sofala, como também as recomendações de Rosário Fernandes, um quadro sénior do partido Frelimo, que, ao que tudo indica, pretende se juntar a uma nova filiação. Mas, se quiser saber quais são os outros temas a serem discutidos, fique ligado até ao fim desta discussão. Caro telespectador internauta, que comece o debate. Como bem afirmamos, vamos começar por debater em relação ao lançamento oficial do Partido Anamola, isto é, a Aliança Nacional por Moçambique Livre e Autónomo, liderado hoje por Venâncio Molhane, que fundou o mesmo partido. E a primeira pergunta vai para o deputado Muxanga. Muito boa noite. Nós temos o lançamento aqui do Partido Anamola de Venâncio Molhane e algumas recomendações de Rosário Fernandes, apesar de não ter se feito presente a este mesmo lançamento, isto é, na cidade da Beira. Como é que olha primeiro para este lançamento? Acredita que a Anamola tem bases suficientes e quadros também suficientemente capazes de garantir que a Anamola possa crescer? Muito boa noite. Os seus pontos prévios. Obrigado. Boa noite a si, boa noite ao Dr. Pangueia, boa noite aos internautas e a todos aqueles que nos assistem. Primeiro, agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado, apresentar sentimentos de pesar às famílias que choram pela partida dos seus entes queridos e felicitar as Forças Armadas por ocasião de 25 de setembro, que amanhã se assinala. Minha questão prévia é a questão dos dinheiros que dizem que desapareceram no país. São bilhões de dólares, mais de 80 bilhões de dólares terão fugido ao fisco. Mas esse fisco disse que são políticos que fizeram. Os nossos políticos empresários na República de Moçambique, no lugar de ajudar o Estado a arrecadar receitas para o bem-estar do povo moçambicano, valem-se dos cargos que ocupam para ajudar a fugir às suas responsabilidades. Esta informação é uma informação muito grave e foi divulgada por uma entidade muito interessante, que é a GEFIM, e ainda associa os empresários moçambicanos como os financiadores de terrorismo, que terão dado mais de 400 milhões desde 2017. São questões que nos preocupam, que acho que tinha que haver uma investigação um pouco séria de jornalismo investigativo e da própria Procuradoria-Geral da República para nos trazerem aqui a verdade sobre as questões, e se constatar que um determinado fulano está envolvido efetivamente nesse tipo de situações, que haja responsabilização, porque nós não podemos continuar com políticos malandros que passam a vida, valem-se do sacrifício do povo moçambicano para desgraçar o próprio povo moçambicano, quando o povo moçambicano é que os coloca no poder. A mesma situação é válida em relação aos insurgentes que estão assassinando a população em Cabo Delgado a cada dia que passa. Esses últimos dias foram muito terríveis em muitas aldeias de Palma e Mucimba da Praia, e Medumbi, incluindo os outros distritos. Então, penso eu que é alguma coisa que tem que ser feita em nome da solidariedade com esse povo que está a sofrer. Indo concretamente à sua questão, aliás, mas antes dessa sua questão, tenho a questão das denúncias que estão-se a fazer, estão-se a multiplicar contra o ministro da Agricultura. Há dados novos que estão a surgir, segundo as quais o ministro não destruiu madeira nenhuma. Primeiro porque madeira não existe para ser destruída a partir da floresta. O que se pode destruir são árvores que produzem madeira. E depois madeira que fica matéria-prima para fazer o mobiliário.
Então, a primeira coisa que nós temos é o tronco, que é de uma árvore, e essa árvore pode fazer madeira, e se a madeira for preciosa, dependendo do que é, nós podemos decidir se faz estante, faz mala, faz cristaleira, faz cadeira, faz mesa, faz caixão ou faz o quê? O que se diz é que o ministro tem uma concessão, conforme escreveram, mas que a concessão destinava-se à prática da agricultura. E o ministro entendeu desbravar uma parte da sua concessão para criar lá um acampamento que é para começar com o trabalho. Lamentavelmente, calhou nestes últimos dias em que ele ia deixar de ser diretor-geral e ficar ministro da Agricultura. E pediu alguém para ir para lá com uma máquina agrícola para ir desbravar. Quando alguém faz o desbravamento, não deixa nada, tem que cortar tudo. E as pessoas entenderam que deviam ir para lá aproveitar aquelas árvores caídas para produzirem lenha e carvão. Não é por orientação do ministro que as pessoas fizeram isso ali. Era aquela questão de quando há podagem de árvores aqui na cidade, temos visto muita gente juntar-se aos podadores de árvores para carregarem aquela lenha para casa. Não é o presidente do município que manda a eles para irem podar as árvores para fazerem de lenha. E depois, outra situação um pouco caricata. É que está-se a dizer que há um processo que o ministro está a recusar ser julgado. Ministro julgado aonde? Recusou ir ao Tribunal de Xemba. Agora, o processo está no Tribunal Provincial. Está a recusar ir ao Tribunal Provincial. Ora, o ministro não é julgado a esses níveis. Então, esse juiz que convidou o ministro para ele julgar no Tribunal Provincial, acho que não está ciente do que é que está a fazer. Pelo que eu sei, a mesma coisa que dizíamos aqui sobre o Venâncio, que o Venâncio tem de tomar posse como membro do Conselho do Estado e o processo dele passa para a entidade suprema, é a mesma coisa que deveriam fazer em relação ao ministro, se é que esse assunto existe. E esse assunto só poderá ser validado por um juiz conselheiro do Tribunal Supremo, tendo em conta a qualidade do ministro. Portanto, eu penso que seria bom que se esperasse que a investigação, já que dizem que já há processo no tribunal, acha que a investigação já terminou, se é para ele ser julgado, significa que já há matéria probatória, que as pessoas que conhecem do assunto mandem as pessoas que têm um processo para o Tribunal Supremo, para os devidos efeitos, e não criar vexame ao nome e à figura do ministro, onde chegamos até a ser forçados a dizer que ele tem de deixar de ser ministro, porque é mau exemplo, quando efetivamente não há sinais claros dessa situação. Espero sinceramente que as pessoas que de vez em quando criam este tipo de assuntos parem no tempo e no espaço e tragam-nos informação fidedigna, que é para não passarmos a vida aqui a comentarmos coisas que põem em causa a imagem e a personalidade das pessoas sem culpa no cartório. Muito bem. Em relação à tua questão, é se o Anamola Tem bases suficientes para poder se consolidar e crescer como um partido que vai realmente responder às necessidades do povo moçambicano? Depende. Eu assisti à formação do partido, do primeiro partido que surgiu em Moçambique, depois da lei dos partidos políticos. Esse partido chamava-se Palmo. E vigorou esse partido, mexeu. E uma das conferências constitutivas foi realizada no Xai-Xai. E todos nós paramos lá para assistir. E até tentou fazer comício lá e teve muita afluência. Depois assisti também a constituição do partido do Miguel Mabote, também que calhou ser no Xai-Xai, que era constituído maioritariamente por dissidentes do partido PPPLM de Babin de Kamate. E também vibrou. E pronto. As coisas podem começar bem e não terminarem bem. É como o parto. O fato do parto correr bem
não iniba a criança de ser levado aos testes e à vacinação contra algumas doenças. Pura e simplesmente porque quando nasceu respirou bem, até chorou logo no primeiro momento. Não é suficiente isso. Há muita coisa que tem de se fazer. Aliás, há cesarianas, operações, cirurgias que ocorrem em algumas pessoas que se diz que correram bem, de melhor maneira, mas passados 24 ou 48 horas, a situação complica-se e as pessoas perdem a vida. Mas tudo isso terá muito a ver com a atitude e comportamento dos próprios dirigentes da ANAMOL, que neste preciso momento se diz que são interinos. Então, vamos passar desta fase de interinos para a aprovação do estatuto do partido, que deverá ser feito em congresso, que pelo que ouvimos vai ser realizado em Nampula, e depois vamos ver como é que vão se arrumar, porque já foram alertados sobre algumas figuras que há muita gente que acha que não podiam estar nos lugares que ocupam, podiam estar dentro do partido, mas não ocuparam os lugares que ocupam. Isto é tipo jogadores de futebol. Os jogadores de futebol, há um jogador que é bom no ataque, há um que é bom na defesa, há quem é bom na linha média, há quem é bom em todas as posições. Por isso, dependendo do tipo do adversário que se tem e da qualidade dos jogadores que essa equipa adversária tem, os treinadores, melhores treinadores, têm sabido arrumar os jogadores dessa maneira. Mas todos costumam preferir os polivalentes, porque quando o jogador é polivalente, há pouco sofrimento, porque ajuda a fazer tudo. Só que, lamentavelmente, os polivalentes não são tantos como nós pensamos no mundo. Por isso, estão de parabéns, começaram bem, mas vamos ver o que acontece no futuro. Eu já disse aqui que eles precisam muito de fazer introspecção em relação àquele cântico da Igreja Católica: Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Então Deus dá a resposta e diz: ó das mãos limpas, tenhas o coração puro, tira a vaidade, entrarás. Se eles conseguirem fazer isso, eu acho que eles têm um futuro muito promissor. Agora, se não conseguirem fazer isso, podem, à semelhança dos outros que têm problemas hoje, caírem rapidamente em situações. Por quê? Porque, contrariamente aos outros, eu posso dar um exemplo concreto da Popa Renamo. A Renamo, 92, estava a assassinar o Acordo Geral de Paz, começou a fazer a divulgação do partido, imagem do seu líder, 93, 94 houve eleições. Então, teve sempre missões por cumprir. E teve apoio até das Nações Unidas. Foi mais fácil consolidar, tendo em conta a história que o partido tinha, que tinha se instalado desde Mavago até ao rio Maputo, em Catuane, e de Zumbo ao Índico. Mas fazer a manutenção está-se a demonstrar hoje que está a custar. O que é que está a custar? É exatamente o processo da seleção de quem é quem dentro do partido. Nós encontramos em alguns partidos pessoas que ocupam 3, 4, 5 cargos. E depois você quer ver o que é que essa pessoa tem de valor. Não adiciona nada. Está no Conselho Nacional, está nos órgãos provinciais, está nos órgãos distritais, está na Liga da Mulher, mesma pessoa. 4 cargos. Alguém está na Comissão Política, está na Delegação Política Provincial e é delegado distrital. As pessoas não costumam gostar disso. Então, por isso, quando nós estamos a dizer que temos que ir ao Conselho Nacional, parte das coisas que nós achamos que devemos ir corrigir são essas. Porque nós que vivemos na base já sentimos o cheiro do que as pessoas estão a reclamar. Lamentavelmente, parece que a vontade de quem diz ter sido eleito impera mais. E ele quer fazer o que quer fazer na hora e no tempo que ele quiser. Eu farei isso quando eu quiser. Eu falo quando quero. Em política não se fala quando quer. Não se faz quando quer. Faz-se quando necessário. Fala-se quando necessário. Então,
Estas coisas são muito importantes que o presidente do Anamola, os dirigentes do Anamola e de outros partidos que poderão ainda surgir tenham em mente. Quem fala quando quer não há de ser bom político. Quem fala quando quer não há de ser bom evangelista. Quem é bom evangelista é aquele que está a responder todas as situações, desde os batismos aos casamentos, os funerais e outros sacramentos. E tem de ter pessoas disponíveis para ajudarem a fazer isso. Quando uma igreja entra naquela situação de coisas pequenas, quando é em casa do Mchanga, onde há falecimento ou há casamento, vai o pastor auxiliar. Mas quando é casa do Pangaia, onde o casamento vai decorrer na glória, vai o pastor principal sempre. Isso costuma não agradar as pessoas e as pessoas afastam-se rapidamente da igreja e criam problemas. Não por vontade própria, mas por causa dos erros do próprio percurso. Muito bem, muitíssimo obrigado, deputado Mchanga. Teve o seu tempo, como também o professor Pangaia, ao qual cumprimento. Muito boa noite, professor Pangaia. Temos a oportunidade de debater em relação a este primeiro tema sobre o Partido Novo de Venâncio Mondlane, Anamola, que procedeu o seu lançamento oficial já na cidade da Beira, mas também são acompanhadas as declarações como recomendações de Rosário Fernandes, que fala de forma específica sobre as cotas do partido, como é que devem ser geridas, como é que o partido precisa ter as suas receitas, se é a partir dos filiados, dos apoiantes ou então por via de investimentos da própria aliança. Como é que olha primeiro para o lançamento oficial deste novo partido, como também as recomendações de Rosário Fernandes? Acredita que este lançamento, como também o trabalho de base do partido Anamola, pode mudar aquela que é a visão das próximas eleições presidenciais? Muito boa noite. Boa noite para si, boa noite, Dr. Mchanga, boa noite, telespectadores. Primeiro, agradecer à população da Beira, que mostrou uma civilização, algo que é difícil acontecer no nosso país. Então, estão de parabéns os beirenses, inclusivamente os próprios dirigentes da Beira, que conseguiram fazer com que aquele acontecimento ocorresse num ambiente de festa, num ambiente de alegria e nada de tiroteio pudesse ocorrer. Mas antes de poder avançar com esse ponto, pretendo apresentar aqui 2 pontos prévios. Primeiro, está ligado ao abastecimento de água através da empresa Água da Região de Maputo, em que estamos a ver muitas perdas de água em diferentes bairros, mas que esta empresa não está a poder apresentar uma estratégia ou um trabalho consequente para poder eliminar tais perdas. Por exemplo, temos o Tchumene 2, lá na zona do Codn 4, próximo do nó da Circular. Aquele bairro tem muitos lugares onde está-se a perder água há vários meses praticamente, e eu não acredito que os colaboradores da empresa de água não estejam a poder constatar aquilo, porque muitas das vezes até passam por aqueles sítios para poder fazer a fiscalização e ver a questão dos consumos, dentre várias outras coisas, para além de outros problemas, mas não estão a poder reparar as perdas de água que estão a ocorrer. Para além dessas perdas de água, a partir da rede de abastecimento de água dessa empresa, temos também muitas perdas de água nas instituições públicas. Há muita água que está-se a perder nos autoclismos, nos sanitários, sobretudo nos hospitais, nas escolas, nas universidades, 24 horas por dia. Cadeias e quartéis. Então, todos esses lugares está-se a perder muita água. Temos que perceber que para poder fazer chegar a água à cidade são custos elevadíssimos. Aquela água passa pelo tratamento
passa primeiro a própria produção, depois o tratamento, transporte e distribuição, para depois estar a se derramar em todos os lugares. Então, tudo indica que a própria empresa não deve estar preocupada em poder reparar essas fugas, porque razão pela qual estão a subfaturar. Provavelmente a subfatura que estão a receber está-se a pagar essas águas que estão-se a perder, porque eu não consigo perceber a perder tanta quantidade de água que está a ter e a empresa continuar ainda de pé. Então significa isso que provavelmente os clientes, os consumidores, estão a pagar por essa água que está-se a perder. Penso eu que a partir de lá, da fonte, para chegar à cidade, consegue-se medir quantos metros cúbicos que está-se a fornecer à cidade. E no fim, fazem as contas para ver o valor faturado e a água que saiu. Provavelmente seja nessa proporção que acabam subfaturando, aparecendo valores extremamente altos na questão da água. Então, é exortada a empresa Água da Região de Maputo para poder reparar as fugas que estão sendo provocadas no corpo. Aliás, o mais caricato aqui é que a própria empresa só está a faturar, porque problemas dessa natureza acabam de entregar ao Ministério da Tutela para que seja o Ministério a reparar as infraestruturas. Desculpa, tens razão. Quem tem que supervisar a questão de água é o FIPAG, porque o FIPAG é Fundo de Abastecimento de Água, criado com o nosso dinheiro de imposto. O dinheiro que não está a pagar os professores vai para a FIPAG. E em muitos sítios, Maleice não tem água desde o dia 12 deste mês, casa do presidente Chissano. As pessoas estão a fazer negócio de água. É vergonha. Tem tanques lá de FIPAG que não conseguiram dar água há 2 anos às pessoas. Mas acaso há uma população até que cortou água. Dizer que está a reivindicar energia. Vila de Majacase não tem água. Porque as pessoas da DOCA, onde tiram água com energia, não têm energia. Chibuto, já nem falo. Quer dizer, nós estamos a contribuir dinheiro. Está-se a tirar dinheiro dos nossos impostos. Doações que pessoas de bem fazem para o povo moçambicano e depois entrega-se a pessoas que não têm responsabilidade, que são essas pequeninas empresinhas, tipo água da cidade da região do Maputo. Estes da região do Maputo, ultimamente distribuíram-se pequeninas unidades. Lá na Matola Rio, onde eu vivo, tem uma unidade. É Machantene ali, embaixo, em Salala, embaixo do tanque de água, tem uma unidade. Em Matola Gar, lá em Macamele, tem uma unidade de gestão de água. Na Machava tem uma unidade de gestão de água. Aqui no Infulene tem gestão de água. Na Matola própria tem gestão de água. Temos muitos diretores, a semelhança daquela vergonha que se deu com a Universidade Pedagógica, de descentralizar, criar muitas reitorias para depois qualidade precária, serviços precários que não vale a pena falar deles onde há pessoas civilizadas. Então, é efetivamente nesse sentido que a empresa da região de Maputo, ela deve exercer a sua atividade, não só de gerir aquilo que é o patrimônio do Estado e cobrar, também deve-se alinhar-se na questão da manutenção desse patrimônio. Não pode fazer sentido que eles estando a cobrar e que quando avaria, quem deve reparar é o fundo daquilo que é público, do abastecimento de água. Não pode fazer sentido, tem que se exigir responsabilidade a isso. O último ponto tem a ver com Matagal, que está dentro da cidade de Maputo. Ali na 25 de setembro, em frente da antiga Feira Popular, temos ali o Instituto da Juventude e logo a seguir temos onde funcionava a Inater, qualquer coisa assim. Ali no meio tem um certo tipo que outrora foi usado como parque, mas já não está funcionando como tal. Está aí um mato, lixeira, dentre várias coisas. E vergonhosamente, existe aí até autocarros do Palácio da Justiça, tem estado a ser estacionado aí ao lado do meio da lixeira. O Conselho Municipal está a ver uma situação daquela. Para além disso, também ali está-se a perder muita água. Até está a afetar o próprio passeio. Mas não há ninguém que está
neste momento, interessado em poder resolver aquele problema. Conselho Municipal, dedique-se também pela estética da nossa cidade capital. Crie uma equipe que possa estar a zelar pela estética da cidade. Em alguns casos são árvores que estão até inclusivamente a cobrir as vias de acesso. Outros casos são esses das matas que estão dentro da própria cidade, uma cidade nobre, e pura simplesmente estão ali a passear a sua classe. Mas ninguém tem que criar condições de poder ver essa questão da estética da cidade. A cidade de Maputo é o espelho, é a porta de entrada do nosso país. E não pode se justificar uma situação daquela dentro da própria cidade e próximo até do gabinete do primeiro-ministro, haver aquele mato ali. Não faz sentido. Em relação à questão do partido Ana Malala, o lançamento do partido Ana Malala, apenas poder dar alguns conselhos relativamente ao que poderá ser o partido Ana Malala. O partido Ana Malala provavelmente vai receber muitos membros que estão a desertar nos respectivos partidos. Uns desertarem camufladamente para poder ir ver o que está a acontecer lá e criar condições de serem membros confiados, mas que na verdade estão ali para poder a cumprir outras agendas. Então, esse momento onde Ana Malala pode estar a receber muita afluência de membros, maioritariamente provavelmente saído de outras organizações, de outros partidos, para poder estar lá, é preciso que esteja bastante atento a isto, porque o que pode acontecer é, novamente, o novo Podemos nessa Ana Malala. Vai se entregar os poderes a esses senhores que estão desertando nos seus partidos e no dia seguinte vai se acordar quando Ana Malala é Podemos 2. Outra questão, tem que ter cuidado das doações. Muitas das vezes, as doações que os partidos recebem constituem isca para poder, armadilha, para poder garantir com que esses doadores possam tomar decisão dentro do próprio partido. Vimos, em pouco tempo, Ana Malala conseguiu juntar valores e realizar uma reunião daquelas, e bem feita. Obviamente deve ter tido muitos doadores, mas é preciso poder analisar os interesses de cada um desses doadores e que se não se deixe de fazer com que esses doadores sejam os decisores ou aqueles que são precursores da ideologia que o próprio partido Ana Malala. Aliás, essa situação está a acontecer igualmente hoje no Partido Frelimo. No Partido Frelimo, por causa dessas doações que andaram a dar, sobretudo no período das campanhas, dentre vários outros interesses que financiam o partido, mas, por outro lado, estão a sobrepor os seus interesses e acabam de entregar o partido nas mãos alheias. Então, se Ana Malala pretende efetivamente chegar a alcançar o seu sonho, precisa de ter muita atenção nessa questão, sobretudo nessa maior afluência que está a ter, maiores deserções que estão acontecendo em vários partidos, estão a chegar lá uns com agendas extremamente difíceis que vão criar problemas na própria Ana Malala. Última questão é essa que o deputado Muxanga estava a falar em relação às pedras que devem ser lá colocadas. Nada de tribalismo e é preciso, mais uma vez, ter uma representatividade nacional. A situação de colocar o executivo de uma determinada tribo em detrimento de outras, isso não vai contribuir para o bem-estar do próprio partido. Agora, por exemplo, o executivo da Ana Malala é todo ele do Sul. Não há estamos a falar do próprio presidente, do secretário-geral, estamos a falar dos outros, todos eles são daqui do Sul. Mas a Ana Malala está a ser apoiado a nível nacional. Então era preciso poder verificar isso. Não pode fazer sentido que o presidente seja do Sul e o secretário-geral também seja do Sul e depois essa situação aí pode ocorrer. É o que estamos a ver hoje no governo da Frelimo, onde praticamente, maioritariamente, é um governo do Sul e isso acaba agudizando o problema do tribalismo, acaba agudizando o problema da exclusão no concernente à distribuição do poder político.
A distribuição do poder político ele deve ser representativo. Essa situação já nós estamos a ver em vários outros processos. Mesmo o próprio Partido Frelimo que hoje se constitui. Quando você vê os 3 movimentos de libertação que se juntaram à frente de libertação de Moçambique, há de ver que se houve efetivamente distribuição do poder político no partido que acabou nascendo para dirigir o país. Vai encontrar muitos deles ou morreram ou foram expulsos, ou, dentre várias outras coisas, e ficou um determinado grupo a poder liderar aquilo que são os destinos do país. Então, essa situação, se Ana Malala ele pretende poder efetivamente ser partido do povo, ser aquele que vai então apresente a representatividade nacional. Muito bem, professor Pangai, uma pergunta para si, que daqui a mais um pouco também poderá ser feita para o deputado Muxanga. Acredita que o carisma de Venâncio Mondlane é suficiente para garantir que o partido Anamola se consolide ou é preciso algo mais? É exatamente aquilo que eu estava a dizer agora. O partido tem que fazer uma representação nacional. Olha, nós podemos dar exemplo na questão da Renamo. A Renamo, ela quando tinha na sua direção Raul Domingos Jacama, Raul Domingos era um dos representantes da Zona Centro. Quando a Frelimo tinha a Luísa Diogo como primeira-ministra, a Luísa Diogo na Frelimo representava a população do centro, sentia-se representada de alguma forma. Então, para que o Venâncio Mondlane ele se sinta efetivamente, tem que criar essa situação, verificar as figuras que podem ou que representam diferentes regiões deste país. Não podemos esquecer de que, olha, a questão de etnicidade no país, ela existe. A questão tribal ainda existe. E quando uma determinada região consegue notar alguém que é influente na zona, que efetivamente defende a zona, ela praticamente vai poder apoiar e vai garantir a fortificação desse partido. Agora, numa situação dessa, por exemplo, agora que a Ana Malala fez, de pegar as peças-chave todas do Sul, a população das zonas centro e norte pode não despertar agora, mas em algum momento poderá despertar a isso. Que afinal de contas, quando há algum interesse aqui, nós todos somos chamados. Mas quando é uma altura de podermos assumir o poder, já nós não estamos lá. É aquilo que nós estamos a ver igualmente na Frelimo. Agora entenderam, formaram um conselho de ministro, à maneira dele, não é? E outros poderes estão distribuídos entre eles. Estamos a falar do governador do Banco de Moçambique, Zandamela, Inhambane. Estamos a falar do presidente da República, que outrora alguns confundem com Beirense, mas é de Inhambane. Então, vamos nos ministérios. A primeira-ministra é de Inhambane. Como é que você pensa que um país tão extenso como esse e que pegue maioritariamente o poder político, o poder econômico, entregue-se a uma determinada região e deixar as outras regiões sem que se façam sentir? Então, o Venâncio Mondlane, para ele poder efetivamente continuar, ele tem que pôr representantes. Competência, claro, não é só pegar. As competências não existem só no Sul. As competências existem em todas as regiões deste país. Daí que ele tem que fazer essa seleção para que cada região, cada tribo se sinta representado no partido. Muito bem, muitíssimo obrigado, deputado Muxanga. Segundo o professor Pangaia, o carisma de Venâncio Mondlane não é suficiente para garantir que este partido se consolide como, de fato, uma força política. No entanto, será que a Anamola está financeiramente, como também de forma logística, preparada para se consolidar como uma força política que vai fazer face, talvez, ao Partido Frelimo? Bom, o segredo da fortificação da Anamola passa necessariamente por parte do que o Dr. Pangai estava a dizer. Eu recordo-me, quando Samora Machel chegou aqui, ele era o presidente da Frelimo, o vice-presidente era Marcelino dos Santos, e que nós sabíamos que Marcelino dos Santos é natural da ilha de Moçambique, Lumbo. Agora, mais tarde, ele veio saber que não, mas a mãe, mas o pai é cabo-verdiano, trabalhou no Lumbo. Mas o que tinha ficado, até Marcelino dos Santos,
chegou a morrer sem falar xangana com pessoas. Que era para manter essa ideia de que ele representa o norte. Para além dele, tínhamos o Expande. E depois, na zona centro, tínhamos o Feliciano Gundana, que foi membro da UDENAM e participou na fundação da Frelimo. E, efetivamente, algumas coisas que ele está a dizer têm um bocadinho de relação. Mas, quando falas de finanças, esta é o maior calcanhar de Aquiles de todos os partidos políticos. O Venâncio Mondlane tinha a ideia de meter lá cerca de 1000 pessoas, mas por causa dessas limitações financeiras, acabou reduzindo para 1/3. Graças a Deus, até aqui posso dizer que souberam selecionar, porque disse que todas as províncias estavam lá representadas. A que nível, a que qualidade de pessoas, isso é outro assunto. Agora, pessoas que dão ofertas aos partidos, alguns dão ofertas através de coisas que não são deles. Não são de proveniência lícita. São da proveniência lícita. É esta parte que o Dr. Rosário está a chamar a atenção. Ele só não quis ir muito longe. Afirmar, por exemplo, que há dinheiro que é roubado no Estado. Nós vimos Cambasa a reabilitar a escola do Partido Frelimo com dinheiro roubado no aeroporto. Nós vimos agora dirigentes da Frelimo sem dinheiro a roubar 450 milhões de meticais para comprar 100 tratores. O trator que devia custar 1 milhão e 500, passar para 600 milhões, 600 mil meticais. Esses milhões de meticais. O que é que estamos a fazer? Isto é roubo. Se a Procuradoria fosse independente e idônea a investigar esse assunto, havia de apanhar o rastro deste dinheiro, dos 450 milhões, não foram para a Mahindra, esse dinheiro foi para o Partido Frelimo. Foi entregue a alguém dentro do Partido Frelimo. A Procuradoria não pode investigar casos deste. Agora, os colaboradores da Rádio Moçambique disseram que tinham uma verdade eleitoral. A Procuradoria da República não vai atrás disso para buscar tal verdade eleitoral. Porque em condições normais, depois daquele anúncio do desabafo dos funcionários da Rádio Moçambique, dizer que eles ameaçam anunciar a verdade eleitoral. E depois a Procuradoria-Geral não vai atrás disso. Por quê? Não vai atrás disso. Não estão para isso eles. Sim, mas há uma questão aqui, porque quando se trata de alguém, como é esse caso que eu estava a referir, do Ministro da Agricultura, a Procuradoria diz que está lá para investigar. Agora, há uns que são investigados, há outros que não são investigados. Esta maneira de ser e de fazer é que cria problemas no país. Eu acho que tem de haver tratamento igualitário às pessoas para garantir que as coisas corram ao contento. A Namola tem muito futuro se souber se comportar. A Namola tem muito futuro se souber se compor, organizar-se e aparecer no terreno. O resto, a Namola é bebê bonito, que nasceu com bons quilos e depois sem previsão de nenhuma doença, mas isso não iliba esta criança, já que nasceu de patroentes, esses que fazem o parto lá em casa, tem de ser levado este bebê para os melhores médicos, os melhores pediatras, para fazerem os melhores testes, para se confirmar que a criança está boa, vai ser vacinada e cumprir com o calendário de vacinações. Porque se não cumprir com o calendário de vacinações, que são as reuniões periódicas programadas, normalmente Congresso, Conselho Nacional, em tempo útil, reuniões de quadros, há de entrar rapidamente no barulho, tendo em conta que a maior parte de algumas pessoas que estão lá, aparentemente os mais ativos, são esses que vêm de partidos com esses defeitos de não saberem cumprir com reuniões programáticas, cujos dirigentes violam os estatutos, alegadamente porque foram eleitos e só vão fazer as coisas quando eles quiserem e a hora que eles quiserem. Mas já que é um medicamento principal, um medicamento de lua, é extremamente importante. Para além dessas vacinações, precisa também de dar a esse bebê o medicamento de lua.
Muito bem, medicamento de lua e Ana Mola tem futuro. Falando mesmo em futuro, é necessário que nós discutamos agora em relação ao segundo tema sobre as declarações do Conselho Constitucional, na voz de Lúcia Ribeiro, presidente daquele mesmo Conselho, que diz que o Presidente da República não pode exercer simultaneamente o cargo de Presidente como também do Presidente do Partido Frelimo. Esta é uma pergunta que poderá ser feita primeiro para si, deputado Muxenga. Nós temos aqui o Conselho Constitucional que diz que o Presidente da República não pode ser ao mesmo tempo Presidente do Partido Frelimo. Como é que olha para o impacto que estas declarações podem ter de forma imediata naquela que é a estrutura de poder da Frelimo? Não, pelo contrário, o Conselho Constitucional disse o contrário do que está a dizer. O Conselho Constitucional apoia a iniciativa do Partido Frelimo, o presidente do Partido Frelimo ser presidente da República de Moçambique. Só que a doutora Lúcia Ribeiro está-se a comportar como minha filha de 24 anos, que Mas não o que conheceu a a lei diz? história. O que a lei diz? A lei diz que o presidente da República, artigo 148, o presidente da República não deve desempenhar outras funções senão as previstas na Constituição. E é o próprio Esta Conselho de dirigir Constitucional o partido não está a contrariar. prevista na Constituição. E depois a coisa mais grave do que isso é que o presidente da República é o comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança. E as Forças de Defesa e Segurança são proibidas de exercerem política ativa. Como é que o soldado não pode exercer política ativa? O comandante de companhia não pode exercer política ativa? O comandante de batalhão não pode exercer política ativa. O comandante de brigada não pode exercer política ativa. O comandante provincial não pode exercer política ativa. O chefe do Estado-Maior não pode exercer política ativa. O chefe de ramo e das Forças Armadas não pode. Mas o comandante supremo exerce política ativa. Todas as quartas-feiras está no comitê do partido. Ainda hoje, quando chegar, vai ao comitê do partido para amanhã ir aparecer no comício popular. Vestido a Frelimo a dizer viva, viva Frelimo. Então, esta é a questão de fundo. O presidente da República não só viola a Constituição, como também viola a lei das Forças de Defesa e Segurança. O diretor-geral do CISI vai ter como presidente da República como quem? É por causa disso que o CISI está a ser acusado. Porque o diretor-geral do CISI trabalha para o chefe do Estado. Não é para o chefe do governo, não. A informação que ele acumula manda para o chefe do Estado. E em função das necessidades do chefe do Estado é que distribui. Fulano vai fazer isto, vai verificar isto, vai verificar isto, vai verificar aquilo. O que é que estamos a fazer? Então, aqui há problemas sérios. A doutora Lúcia Ribeiro e os seus acólitos estão a violar grosseiramente a Constituição. Estão-se a comportar pior que Pilatos e os seus. Então, isto é grave. Muito grave, grave mesmo. Isto não pode ser mantido. A questão foi despolotada. Se calhar a doutora Lúcia Ribeiro, por se fazer de criança, não sabe. No passado, o governador de província era governador de província, comandante militar provincial e primeiro secretário do Partido Frelimo. O administrador do distrito era chefe do governo distrital, comandante das Forças de Defesa e Segurança no distrito e primeiro secretário do Partido Frelimo. Em 1982, 83, foi abolido isso. Começou-se a nomear os verdadeiros comandantes militares. A província de Gaza, por exemplo, recebeu Fernando Machiavelli e muitos tantos outros. Houve a separação do poder. Mas o governador continuou a acumular a pasta de governador da província e primeiro secretário. Eu recordo-me porque eu via o governador de Gaza saía do palácio, passava do comitê do partido, fazia despachos, porque está próximo do palácio, o comitê do partido Frelimo, e depois descia para a sede do governo. Este era o roteiro dele, diário. Se não passa da sede do partido de manhã, aquela hora do almoço, entre 13h30 e 15, estava lá a fazer despacho, depois de terminar no governo. A própria Frelimo chegou à conclusão de que o sistema não pode ser esse. Agora, o que não existe hoje é vontade, porque a própria Frelimo ainda não chegou a essa conclusão.
Porque a Frelimo tem um defeito. Tudo o que é bom, quando é Muxanga que diz, a Frelimo não faz. Mas depois pede o discurso do Muxanga para depois ir tratar de outra maneira e dizer que não, nós quando falávamos deste sistema multipartidário, até o presidente Chissano andava a perguntar às pessoas onde é que Jacama aprendeu isso. Só depois de cair o muro de Berlim e perceber que a Rússia não quer lhe dar dinheiro, a Alemanha já não vai lhe dar dinheiro, é quando aceitou o multipartidarismo. Depois de morrerem quantas pessoas? Se ele tivesse aceito isso em 86, logo que entrou no governo, ou tivesse sabido aconselhar Samora Machel para em 84 assinar o acordo, em vez de assinar o acordo de combate, fazer pazes com a Renamo, onde é que estaríamos? Depois é uma mentira que anda aí, segundo a qual o sistema foi mal copiado em Portugal. É mentira. O nosso sistema é idêntico ao sistema americano. É presidencialista, só que nós temos falta de vice-presidente apenas. É aqui onde estamos a fazer confusão. O presidente dos Estados Unidos da América nunca foi líder do partido. Quando casar com quem é líder do partido, no dia que ele é eleito em convenção para ser candidato, cessa a chefia do partido. Em Ghana e Acre é assim também. A partir da convenção que te indica como candidato, aparecem candidatos, o líder do partido também querendo pode concorrer. Se ele for eleito líder, candidato, cessa funções. O ato que se segue é a eleição da nova liderança do partido. E ele vai concorrer a eleições lá. Se ganha, se perde, assunto é dele. Portanto, não há misturas aqui de situações. Por quê? Porque o presidente da República é o comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança e não pode fazer política ativa. Não pode fazer política partidária, a ir para os quartéis, a dar ordens militares. É por causa disso que nós estamos a ter os problemas que estamos a ter hoje. Até o primeiro secretário sabe dizer que a polícia vai balear o fulano. Onde é que nós vamos com isto? Ora, quem disse na Bíblia não roubarás, também disse não matarás. Por isso, aquele que quer se manter no poder à custa do roubo é igual àquele que mata na manifestação. Aquele que mata, o polícia que mata, ou a pessoa que mata a polícia porque a polícia matou. Portanto, estas práticas são práticas nocivas ao bem-estar do povo moçambicano, à democracia, aos direitos humanos em todo o mundo. Muito bem, muitíssimo obrigado, deputado Muxanga, pela sua intervenção, como também pela correção do equívoco dito anteriormente. Mas, professor Pangaia, será que esta postura do Conselho Constitucional não faz com que o mesmo corra o risco de ser visto como demasiado parcial? Não corre o risco. A população moçambicana, aliás, o povo já sabe dessa questão, de que a soberania que se fala das instituições ditas soberanas não existe. É que não faz sentido. A justificativa que ela apresentou para sustentar que o Presidente da República deve continuar a ser presidente do partido não funciona. Não cabe na cabeça de alguém. Ou porque o partido está a desempenhar atividades de utilidade pública. Se o presidente fosse Venâncio ou outra pessoa, ela teria despachado logo. Até ela própria deveria ter levantado essa questão. Sim. De que não pode liderar partido e liderar o... Ela não faz isso porque ela é militante da Frelimo. Mas depois, veja só, a Lúcia Ribeiro é professora, doutora. O que está a ensinar? Mas onde é que está a idoneidade de intelectuais neste país que a Lúcia Ribeiro poderia ser representada de intelectuais que assumiu um cargo extremamente alto e importante, que poderia, inclusivamente, assessorar o próprio Presidente da República, o próprio governo, o próprio Estado, já que ela está a representar todos os direitos da Constituição. É um organismo constitucionalista. Está ali no Conselho Constitucional. Ela não pode, de alguma forma, como professora doutora, estar a compactuar com coisas desta natureza. Aliás, ela mesmo deveria dizer que, olha, essas atribuições todas aqui são também um problema para si, presidente. Uma pessoa que é chefe do governo, chefe do Estado, chefe das Forças de Defesa e Segurança,
presidente do partido, todas essas atribuições para ser exigido só ele como presidente. Onde for a falhar o governo, neste caso, tudo aquilo que for a falhar no governo, ele que tem que responder, porque ele é presidente, é chefe do governo. No Estado, idem. Nas Forças Armadas. Nas Forças Armadas também. Até na Ucrânia, há chefe das Forças Armadas, não é o Zelensky. Então, o próprio o Daniel Francisco Chapo deveria repensar nisto, que está a carregar problemas que no futuro vai ser julgado por isso. Ou vai falhar nas forças de defesa e segurança, ou vai falhar no governo, ou vai falhar. O Bolsonaro agora, uma das culpas que está sendo levada, para além desse que está a ser julgado, há um outro que está adormecido aí, por ter morrido muita gente na Covid-19, porque ele atrasou a provar vacina, dentre várias coisas. Como chefe do governo. Como chefe do governo. Então, o Daniel Chapo, ele assume tudo isso. Esse país, um dia, vai ter efetivamente uma justiça justa. E nessa altura, serão chamados para responder essas falcatruas. Maduro está a ser perseguido por causa dos mesmos atos. É sim. Bem, Nepal, o primeiro-ministro perdeu a esposa, casas dele todas destruídas, por causa dessa teimosia de pensar que ele controla tudo. Porque depois, quando você quer controlar tudo, acaba não controlando nada. Porque, afinal de contas, tal como diz a Bíblia, numa passagem que agora não me vem em memória, aquele que ama duas coisas, certamente ou amará a uma e odiará a outra, ou então a outra e deixará de amar a outra. É uma passagem bíblica. Em shopping, há uma máxima que diz: Ambiti Kautamalega Tembo. Os macacos, quando vão roubar milho na machamba ou maçarocas, acabam deixando algumas espigas de maçaroca caídas no chão, porque o macaco, por querer carregar tanto, acaba metendo aqui nos sovacos. Só que à medida que levanta esta mão para tirar, esta está a cair. Quando levanta esta para esta mão, está a cair. E a malega tembu, nisso mais vive, uma faca, te toma sala tembu. Quer dizer, rouba muito da maçaroca, mas só sai apenas com 2 ou 3. Estragou muito. Se fosse para levar o macaco para responsabilização jurídica, havia de pagar uma multa muito grande, quando o lucro do macaco foi de 3 maçarocas só apenas. Então, é a mesma coisa que já aconteceu com o presidente da República. Quer tudo e não está conseguindo fazer tudo. Veja, por exemplo, ele já voltar agora de Estados Unidos. Já imaginou? Ele fez discurso ontem à noite. Quantas horas custa o voo? Estão à espera dele na Matola para amanhã ele fazer discurso das Forças Armadas. Se ele tivesse o comandante e chefe das Forças de Defesa e Segurança e o comandante-chefe lá. Se ele tivesse o chefe do governo e o chefe do governo lá, ele tinha tempo de descanso. Quer dizer, ele precisa de... Porque ele diz que é jurista. Eu não sei onde é que ele estudou isso. Aos outros, porque agora que é Chapo. Não. Chapo faz parte de uma transição. Estamos a sair daqueles foram militares. Chapo nem miliciano foi, segundo o que ele próprio disse. Fugiu lá na base da Rama ainda pequenino, nem foi periquito. Ele é intelectual, é jornalista. Ele é jurista. Então, que aplique esses conhecimentos todos que ele tem para o benefício dele e do povo moçambicano. Está-se a deixar levar. A questão já foi levantada. Quando uma questão é despolotada, não é para voltar a tapar. Quando você tapa, há de explodir. Olha, até por isso, viu-se coisa, mostrou-se cansado. Por exemplo, quando ele foi se discursar lá nos Estados Unidos, numa universidade, apresentou aí aos presentes uma leitura positiva que nem conseguia se retirar do papel. A cabeça inclinada durante muito tempo para discutir ou apresentar ideias perante a um público numa palestra. Mostrou-se claramente que estava cansado. Não teve tempo de poder ler e reler aquele discurso, por forma que quando chegasse ao público-alvo, pudesse falar à vontade. Mas não, estava assim, Chapo, a ler coisas. Mas, sinceramente, não se faz isso. Por essa razão que de outra vez até houve alguém a poder criticar, que até a bibliografia começa a ler, a bibliografia dele lê no papel. Então, é algo coisa. Tudo isso por quê? De tantas coisas a fazer ao mesmo tempo, que não tem tempo de preparar um discurso e chegar
apresentar como está. Mesmo um estudante que está para apresentar e defender o seu trabalho, se faz uma coisa daquelas, chega ali, está a todo momento a poder ler. Esse estudante não tem domínio da matéria que ele está a apresentar. Da mesma maneira que o Daniel, quando ficou feio a maneira como ele se apresentou, logo numa universidade, a fazer daquela forma. A propósito disso também, o secretário-geral do Partido Frelimo, infelizmente, ele tem que preparar a barba. Não faz sentido. No mínimo, arranjar a barba. A maneira como ele aparece nas câmaras de televisão, com uma barba amarrotada, mal feita. Eu acho que aquilo é falta de respeito com os próprios, aqueles que representam até. Eu não sei o que está a acontecer. Depois parece líder de insurgentes. Se você ver aquele líder de insurgentes publicaram há tempo e ver aquela barba, parece que aquilo é queixa do líder de insurgentes. Muito bem, é dessa forma, de forma descontraída, que nós passamos então para a discussão em relação ao terceiro tema. Falamos agora sobre os contornos da nova lei de imprensa, que há que destacar que uma das intenções que esta lei traz é que o governo poderá comprar ações de alguns órgãos de comunicação social privados. Mas também, na mesma cena, vamos falar sobre o novo salário mínimo para aquele que é o setor privado. Lembrando, tal como já foi discutido no programa Linha da Frente, que o salário mínimo mais baixo é de aproximadamente 5 mil meticais, tendo tido um aumento de apenas 49,41 meticais, e o máximo gira em torno de 19 mil meticais, que vai para o setor da banca. Nós vamos então discutir nesses dois blocos, primeiro sobre a lei de imprensa, querendo saber de si, professor Pangaia, quais são os contornos dessa nova lei de imprensa, o que ela poderá trazer. Será que há uma intenção de abocanhar aquele que é o setor da imprensa, os órgãos de comunicação social, para limitar a liberdade? Infelizmente, esse governo tem estado a se preocupar com coisas que não trazem valor acrescentado na vida real da população. Esse governo, quando ele requer de comprar algumas ações dos mídias privados, significa que tem dinheiro. Por que não aplica esse dinheiro para algo que possa trazer valor acrescentado na sociedade, como, por exemplo, a questão de resolver o problema da fome no país? Vai se preocupar em poder pagar dinheiro, comprar ações nas televisões ou rádios privados? Qual é o ganho que efetivamente tem? Efetivamente, para analisar isso, o ganho que tem é essa questão de procurar continuar a abafar, a colocar na lama a mente dos moçambicanos. Criar condições de pôr os jornalistas, os órgãos sociais, para que eles estejam na mesma linha da ideologia que o poder hoje tem. Mas é pena isso acontecer. Eu espero que os órgãos de informação privada, eles não aceitem uma coisa dessas. Não há como o Estado ter uma ação numa televisão privada e que esse Estado não possa exigir ou não possa colocar regras, sobretudo naquilo que deve ser dito e o que não deve ser dito. Não pode ser assim. Mas tudo isso, estamos a caminho dessa situação de ditadura no país. Há uma coisa aqui que os partidos da oposição deveriam começar a fazer. Isso está a acontecer precisamente por ver, de certa maneira, que o atual poder tem alicerces dos imperialistas, tem já confiança com os principais doadores mundiais. E, por conseguinte, eles acreditam que ninguém lhe tira daquele lugar. Porque os mesmos patrões que eles têm são os que também os partidos da oposição também vão procurar serem patrões. Mas a diferença aqui é que esse patrão vai atender mais a quem? Vai atender ao regime atual, porque ele já entregou-lhes aquilo que eles precisam. Os recursos minerais já foram entregues a eles. E eles garantiram, de certa maneira, que nós vamos defender isso. Os vossos interesses estão protegidos. Agora, como é que você, como da oposição, acredita que esse aqui pode também lhe apoiar? Sem que tenha confiança de que, olha, os meus interesses passarão a ser protegidos por ti. Se nos outros países onde há essas revoluções,
é porque ou a oposição tem um patrão e o governo tem outro patrão. Então, são esses patrões que muitas das vezes se confrontam e acabam trazendo efetivamente coisas. Aqui tem que se encontrar uma determinada história, porque isso que está a acontecer, esses anúncios que estão a cheirar mal, é uma tentativa de perpetuar no poder, sonegar a mente dos moçambicanos, para que nunca possa reivindicar, para que nunca possa ter acesso à informação que hoje está aparecendo nos mídias. Estão ficando chocados pelas verdades que dia após dia estão a sair. Veja, por exemplo, aquele aí, o Matola, presidente do HCB. Veio ao público a dizer que não, a aeronave da LAM só avariou 2 vezes apenas. E está funcionando normalmente. A STV, só que foi na LAM, conseguiu buscar relatório de todas as avarias que estavam a acontecer ali e apresentou evidências. Agora, aparece o ministro de Transporte e Logística, começar a dizer que não, o aparelho está a operar em segurança. Mas em segurança com aquelas avarias todas que foram reportadas. Doutor, peça desculpa, falou de Matola de HCB. Sim. HCB é Matola. Matombe é que é do governo. Sim, eu estava a dizer o seguinte. O Matola, presidente da HCB, sim, ele veio dizer que o aparelho só avariou por 2 vezes apenas. Sim. E do resto está a operar normalmente. É o que ele disse. Sim. Enquanto que o Matião, depois desse pronunciamento, sim, e aparecer o desmentido da STV Soico, sim, a dizer que não, nós fomos apanhar ali que até agora o avião já avariou mais de 8 vezes. Sim. E começou a apresentar os relatórios. Logo a seguir aparece o Matiombe, ministro dos Transportes e Logística, a dizer também, parecendo que está a responder a Soico, dizendo que não, o que nós sabemos é que o avião está a operar em plena segurança. Sim, é assim, o Mazzolo esteve lá com Langa, mas o PCA da EMOS foram ler aquilo que foram dados para ler. Porque eles não vivem ali, não trabalham ali. Cada qual tem sua unidade de produção. É como nós. Nós estamos aqui de vez em quando, nós estamos aqui todos os dias. A TV Sucesso, a FTV chega aqui, dá-nos um determinado tema. Se simulasse primeiro dar-nos o informe, havíamos de acreditar que isso é verdade. Por exemplo, eu fiquei muito tempo a pensar que aquilo que se dizia sobre o ministro da Agricultura era verdade. Até que alguém ligou para mim, de lá do local, a dizer, não, essa informação que você tem não é verdadeira. A verdadeira informação é esta. Arranjei outra pessoa, cruzei a informação e cheguei à conclusão de que é verdade. Para dizer o seguinte, este tipo de comunicações, definitivamente, os PCAs das empresas acionistas devem sair dela, porque eles não fazem gestão diária disso. Devem deixar que isso seja da gestão do PCA e do diretor-geral. Nós já trabalhamos com as linhas aéreas, então de ver que era diretor-geral. Não havia barulho, era ele sozinho que estava aqui a falar. Ou era um dos administradores ali, até houve um tempo que estava ali, o Chamo, é quem falava, que era administrador comercial. Ao invés de irem buscar pessoas que não sabem nada, para serem lhes impostos situações que depois mancham a imagem dele. O Macombe tem um problema, porque o Macombe disse que é quem tirou a licença daquela outra empresa que foi licenciada. Porque ele não gosta daquela empresa. Mas ele até pode ter razão de não gostar daquela empresa. Porque disse que antes da Covid aquela empresa estava aqui e operou aqui. Só que quando chegou a Covid aquela empresa abandonou, né? Despediu. Agora também, licenciar uma empresa que pode estar contigo hoje e amanhã não estar contigo é igual a ir à conservatória com uma mulher que a qualquer momento vai te deixar. E isso é perigoso. Isso é por causa disso que há problemas de homens e mulheres que andam a se queimar aí ou andam a se catanar. Porque se você jurou que o que vai nos separar é a morte, não é para você me fugir. Porque hoje perdi emprego, já não sou marido. Porque hoje estou doente, já não sou marido. As coisas não são assim. Mas já há muita coisa ali que acho que o próprio Matombe
devia começar a se abrir, já que ele gosta muito de falar dessas coisas, que ele vai dizer por que, por exemplo, foi tirar a licença daquela empresa quando já foi autorizada pela entidade própria. E por que tratou daquela maneira o comandante Abreu, sabendo que o comandante Abreu não é da idade dele? Ele está a defender o quê? Porque o próprio Matombe não é bem falado lá dentro do Ministério de Transportes e Comunicações. Matombe não é bem falado lá. Dizem que é muito vaidoso. Passa a vida a chamar todos os funcionários do Ministério de Transportes e Comunicações de burros. E ele levou o dinheiro dos transportadores. Aquele da FEMATA. Agora andou a mentir. Diz que o dinheiro está com a bota, o Xunguano. O Xunguano diz que eu não recebi dinheiro. Mas ele não pode dizer que o ministro está a mentir porque é chefe dele. Portanto, há muita coisa que precisa de ser melhorada na nossa comunicação, mas a verdade tem de vir à tona. O mais importante na comunicação que os PCAs fizeram foi dizer que eles nos comprometeram a comprar aviões novos, eles vão comprar aviões e até dezembro isso vai acontecer. Está aqui o falecido Kamal, que Deus o tenha, deixou-nos estes machibombos chão da segunda mão. Aquelas locomotivas dizem que ele foi buscar no armazém, estavam arrumadas lá, aquelas eletromotoras. Foi buscar, mas estão a funcionar. Estão a ajudar a transportar o povo. É isso que nós queremos, desde que seja a preço razoável e seguro. Muito bem, mas voltando ao tema, aquilo que nos trouxe a este espaço, como é que olha para esta lei de imprensa? O professor Pangaf comentava em relação a isto, sobre o fato de abocanhar ou não aquela que é a liberdade de imprensa que os órgãos de comunicação social têm. Como é que olha para isso? Não, os órgãos de comunicação social privada não devem aceitar em nenhum momento poder proceder assim. É verdade que, de alguma forma, alguns até podem estar a receber favores como forma de suprir algumas deficiências, dificuldades que os órgãos têm, mas que possam receber, aliás, associar-se ao governo. Isso seria efetivamente fatal para o povo, mesmo para o próprio governo. Porque se um governo não recebe assessoria por parte dos órgãos de comunicação social, pura simplesmente estarão para poder dizer aquilo que o governo ou o Estado pretende ouvir, não haverá desenvolvimento neste país. Essas denúncias, por exemplo, que têm aparecido através dos órgãos de comunicação social, um trabalho bonito como aquele que a STV Soico apresentou, desse relatório da LAM. Outro trabalho bonito que eles apresentaram foi aquele de Moatize, onde mostraram o quão a poluição está a matar Moatize. Dentre vários outros trabalho de investigação que tem sido feito, não só a televisão, também como as outras televisões têm feito isso. Imaginemos que essas televisões estejam já com uma parte de ações do governo. Obviamente que ali o país estará a perder. Muito bem. Mas eu acho que... Deputado Mchanga, como é que olha para essa lei de imprensa? Eu acho que não era preciso que isso viesse na lei de imprensa. Porque as televisões são criadas e são compradas em função das necessidades. O Salomão Moiano, por exemplo, foi fundador do jornal Savana e de Mediafax, mas já vinha de um jornal público onde esteve a trabalhar. Depois disso, saiu da Mediacup, que era o dono dos jornais, e foi fundar o jornal Zambeze. Depois saiu do jornal Zambeze, foi fundar o jornal Magazine. Significa que, se o Estado quer passar a vida a comprar empresas de jornais, vai passar a vida a gastar nosso dinheiro. A semelhança do que está a acontecer agora com o financiamento do Jornal Notícias. A Sociedade de Notícias, onde está o Jornal Domingo e o Desafio, é financiado com nosso dinheiro. Notícias não consegue vender para suportar o que tem em todo o país. O Estado investiu, criou uma infraestrutura ali para a impressão do jornal, que dizem que não consegue usar nem sequer 10%. É a tal que dizem que devia, por exemplo, imprimir o livro escolar e muitas outras coisas. Por quê?
os donos do negócio do livro escolar são ministros, não querem dar este negócio à Sociedade de Notícias. O Banco de Moçambique expulsou a Sociedade de Notícias lá. O governador do banco, esse não é meu papel andar a gerir jornais. Tiraram, foram colocar no IGEP, Instituto de Gestão de Participação do Estado. O IGEP anda a roubar dinheiro nos caminhos de ferro, sei lá, para alimentar este grupo de improdutivos. O dinheiro que devia ser de lucros que devíamos mandar para a educação, saúde, força de defesa e segurança, magistratura, entre outros. Portanto, eu acho que a melhor coisa que o governo tem que fazer, até mesmo essa coisa de TV, Rádio Moçambique, e ter Rádio Moçambique, e ter TVM, depois ter jornais, devia juntar. Portugal tem RTP, Rádio e Televisão Portuguesa. Mesma equipe, dá material à rádio, dá material à televisão. A Soico, mesma equipe, dá material à televisão, dá material ao jornal, dá material à rádio. TV Sucesso também está a fazer a mesma coisa. Tem material que vem da televisão, é mesmo material que vem à rádio. Miramar também está a fazer a mesma coisa. Por que você tem que andar a criar cada delegaçãozinha já aí, quando sabe que não tem dinheiro, o dinheiro tem que tirar dos nossos bolsos? É forma de criar problemas isto. É a tal história do Ministério da Agricultura, que dizem que tem muitos fundos e tem muitos institutos que não fazem nada. Que até podem ser reduzidos a 8, são 24. Quando são necessários mais ou menos 8. Então os diretores dos outros setores, que acham que vão perder o pão, vão perder os GEAs, vão perder secretárias, vão perder gabinete, começam a atacar o ministro. Onde é que nós chegamos com este tipo de coisas? Nós precisamos de atacar quando for necessário. E precisamos de parar de ver quando as pessoas estiverem a fazer algo. Porque este é o coração do diabo. Quer dizer, foi exatamente o que o diabo fez quando Deus criou abelhas para fazer o mel. O diabo também foi fazer moscas. Depois, quando é perguntado por causa do papel das moscas na sociedade, o diabo diz que eu estava a te ajudar a multiplicar. Veja que as moscas multiplicam-se rapidamente do que as abelhas que fazem boa coisa porque dão-nos o mel. Portanto, o Estado moçambicano precisa de se redimensionar. O Estado não está para gerir jornais, não está para gerir órgãos de comunicação social. Muito bem, muitíssimo obrigado, mas já caminhar para as últimas considerações, pois estamos a escassos minutos para o término desta edição do FTV Debate. Existe risco destas duas medidas, falando agora do salário mínimo também, nova lei de imprensa e o salário mínimo, o aumento talvez não tão significativo para um setor e significativo para o outro, estarem a ser usadas mais como medidas políticas do que como, de fato, mecanismos reais ou respostas reais às necessidades? Nós vamos ter problemas de convulsões sociais neste país. O governo está a brincar com as pessoas. Nós vamos ter problemas piores do que os problemas que se assistiram no Nepal. Os problemas que aconteceram no Nepal, que aparentemente esta semana entraram na Indonésia, é problema de pobreza. As pessoas não conseguem ter o mínimo para comer, as pessoas não conseguem ter o mínimo para poderem ter tratamento condigno nos hospitais, as pessoas têm problemas de segurança, as pessoas têm problemas de justiça. Essas áreas, a verdadeira independência está aqui. Se você luta por mim, tem que me garantir justiça, no mínimo. É por causa disso que todos os magistrados, incluindo procuradores, são nacionais, não são estrangeiros. E não se delega esse poder. Enquanto para cobrar impostos, podemos ir alugar uma croa na AGES lá, para vir nos ensinar como é que se cobra imposto. Ser procurador e ser juiz não pode se delegar. O Estado precisa de me garantir isto. O Estado precisa de me garantir saúde. O Estado precisa de me garantir educação de qualidade. O Estado precisa de me garantir habitação e comida. E muita gente não está a comer, meu irmão. Muita gente passava uma refeição por dia. Agora as pessoas vão começar a comer uma vez em cada 2 dias. Nós estamos a ter problemas nas Forças Armadas, porque não tem comida. Mas já pessoas estão a enriquecer à custa das verbas devem ir às Forças Armadas.
As Forças Armadas não são operacionais porque não tem combustível, não tem carros de altura. Entretanto, há um estrangeiro que vem para o meu país, diz que vem me ajudar, tem tudo de melhor. Como a francesa, eu a mendigar. É complicado isto. Precisamos de parar com isto para dar moral, dar outra caminhada, outra visão ao povo moçambicano. Não há nenhum setor que não tenha problema. Veja as Forças Armadas, são reclamações. Veja a polícia, é reclamação. Vai aos tribunais, é reclamação. Professores, já nem falo. Médicos, já nem falo. Trabalhadores no geral, onde é que estamos? Precisamos de pegar os setores essenciais e tentarmos acertar. E podermos juntos caminhar. Para isso o Estado precisa de se concentrar no essencial, deixar de se meter nesta coisa de jornais, deixar de andar a apoiar esses que não querem pagar aos trabalhadores. O vencimento mínimo no país, perdão, devia ser 31 mil meticais nas minhas contas. Com 31 mil meticais, consigo comer eu com minha família de 6 pessoas. Só que não consigo dar ensino secundário aos meus filhos porque a escola secundária está um pouco distante. Também porque a escola secundária precisa de muito material que tem de ser comprado. E aí, se você me garantir mais 10 mil, ficar com 41, poderei ir até ensino secundário. Mas também com esse dinheiro não posso levar o meu filho à universidade. Então, o que é que nós pretendemos? Nós já não estamos a conseguir dar o mínimo. O país já não conta-se os internatos que existem hoje. Porque em 79, quando o país estava paupérrimo, eu saí de 4ª classe, fui ao centro educacional de Machular. O Estado foi cuidar de mim. Em 80, 81, saí de lá, fui ao Colégio Liceal de Xaixai. O Estado estava a cuidar de mim. E meus colegas e muitos tantos outros. Por que nós, pais de hoje, não podemos dar as mesmas condições aos nossos filhos? Estamos a governar para quem? Medicamento eu apanhava no hospital. Hoje, no hospital há paracetamol que até parece farinha. Já não há para rápido no hospital. O tipo de paracetamol que se serve lá é precário. Quer dizer, pequena coisa que se faz no hospital, você tem que ir pagar. Na farmácia ou no laboratório privado. O nosso Estado está a fazer o quê? Muito bem, agradeço o deputado Muxanga. Passo agora para si também, professor Pangaia, para as últimas considerações. Em relação a esta mesma pergunta, nova lei de imprensa, como também novo salário mínimo, aumento de 49 meticais é o mínimo que foi acrescentado. Essas medidas são políticas ou então são uma resposta real às necessidades? Não, os governantes não estão a encontrar uma estratégia de como poder promover o país para poder alcançar a produtividade. O país precisa de produzir e, desta forma, melhorar a qualidade da vida da população. Para o efeito, deveria incentivar, por exemplo, o setor agrário para poder, por exemplo, trazer a segurança alimentar no país. Poderia, inclusivamente, investir tanto no setor de turismo, não é? Que é para começar o país a ter os seus recursos próprios. Porque hoje o país ele é consumidor. Praticamente não produz algo aqui. Tudo estamos a comprar de fora. E é nesse contexto que dificilmente poderá se melhorar a qualidade de vida dos moçambicanos. Veja só, está-se a tentar o pouco que se consegue para poder gastar nos mídias, comprar ações dos mídias, no lugar de promover a produção, para nós podermos sair da dependência, paulatinamente reduzirmos a dependência que nós estamos a ter dia após dia. Veja só, por exemplo, aquilo que estava a falar o Dr. Muxanga com relação aos hospitais. O funcionário e agente do Estado está a descontar mensalmente avultadas somas de dinheiro em assistência médica e medicamentosa. Mas não há nenhum funcionário hoje
que pode vir dizer que está a se beneficiar da assistência médica medicamentosa, que está a descontar dia após dia. O Estado nunca veio explicar-se sobre essa questão. Até hoje, todo funcionário está a descontar assistência médica medicamentosa. E chega no hospital, nem paracetamol tem. É o cenário que temos hoje. É recomendável que a sociedade ele comece, aliás, os governantes, eles comecem a pensar nas estratégias, nas políticas e estratégias que possam garantir a produtividade no país para efetivamente nós termos o salário concentrado. Muito bem, muitíssimo obrigado. Falámos sobre alguns problemas, mas também foram expostas as soluções para os mesmos. E é assim como o FTV Debate termina esta edição de quarta-feira, a última da semana, que passa então todas as noites no seu ecrã para lhe trazer o melhor do debate. Nós prometemos voltar na próxima quarta-feira. Eu sou o Luís Beleza, caro telespectador internauta, estarei consigo na próxima edição. Tudo quanto desejo para si agora é que tenha uma excelente noite de quarta, como também um excelente feriado no dia de quinta-feira. Fique bem, ou melhor dizendo, fique com Deus. Até lá.